Boa noite, boa noite. Bom, o tema da nossa live de hoje, é fluxo de caixa. Eu sou a Fabiana Jaqueta, consultora em gestão financeira aqui na Radar. E todas as segundas-feiras nós procuramos trazer aqui informações, trocas de ideia sobre essa área de gestão jurídica, tão importante, tão demandada, tão essencial para que o escritório possa crescer. Nós sabemos que hoje não adianta ser o melhor advogado no sentido de conhecimento jurídico. É necessário também ser um grande gestor, E aí a Radar tem, através das suas consultorias, cursos, várias formas de ajudar os escritórios, advogados, nesse caminho da gestão jurídica, E a minha área é a área financeira. Ela trabalha ali com os controles financeiros do escritório, Às vezes um pouco renegada aí, deixada às vezes um pouquinho de lado, mas é extremamente importante conhecer o departamento financeiro, entender os seus números, Por isso que hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é uma das ferramentas dentro da gestão financeira. E por que eu escolhi esse tema, A gente recebeu alguns e-mails, caixinhas aí de perguntas sobre o funcionamento aí do fluxo de caixa. É de extrema importância esse controle do fluxo de caixa de forma diária, Ele traz, ele assessora a gestão do escritório de forma muito importante. Bom, falando um pouquinho aí do que é o fluxo de caixa, O que é fluxo de caixa? Em termos, assim, bem simples, Fluxo de caixa, ele faz aquele controle de entradas e saídas de dinheiro, do nosso, seja ali da nossa empresa, no nosso pessoal, isso é chamado de fluxo de caixa. Se eu fizer algumas perguntas aqui para vocês hoje, qual é o valor disponível que vocês têm no escritório? Vocês conhecem? Qual é o valor que vocês têm a receber? E quando esse valor vai entrar? Vocês conhecem? Qual é o valor pago ou o valor a pagar? Vocês conhecem esse valor? Quando esses valores vão vencer? É com o fluxo de caixa que a gente consegue fazer esse controle, E ele é o primeiro ali, ele é um dos mais simples controles a ser implementado no escritório e de extrema importância, É muito importante a gente conhecer os nossos compromissos financeiros. É muito importante a gente saber quando nós vamos receber, qual é a previsão de entrada, o quanto nós temos de compromisso e quando esses compromissos vencem. E ao longo que você vai mantendo esse controle atualizado, você cria um histórico de consulta. E isso ajuda a fazer algumas previsões para o futuro, fazer um planejamento ali financeiro, estudar ali quais clientes que estavam inadimplentes, se eu posso contar com esse cliente na entrada no dia do vencimento com aquele valor. Então é extremamente importante o fluxo de caixa no dia a dia do escritório. Como eu disse um pouquinho anteriormente, Então o fluxo de caixa, o que ele faz? Ele controla, ele monitora e a gente analisa o valor que movimenta nas contas do escritório. Por que eu faço tudo isso? Por que eu uso esses verbos de controle, de monitoração e de análise? Para poder otimizar o nosso caixa, Eu posso melhorar, às vezes, se eu tenho um valor que eu sei que não vou utilizar, um pouquinho mais para frente nós vamos falar ali da necessidade da reserva, mas se eu não vou utilizar, eu posso aplicar, Então, eu vou, se isso futuramente eu prevejo ali que vai
que eu tenho um déficit de caixa, eu já posso me antever, verificar aí junto ao mercado quais são as melhores opções. Então, o objetivo principal do fluxo de caixa é fazer esse acompanhamento, esse monitoramento do dia a dia do escritório e se antever alguma dificuldade que eu possa ter aí no meu fluxo de caixa projetado. E quando eu tenho essa previsibilidade, eu consigo o quê? Negociar taxas melhores ou então até negociar com o meu fornecedor um prazo melhor, até sem juros, né? Estender, dividir, né? Às vezes eu sei que eu tenho um pouco mais para frente esse valor entrando, então eu posso diluir, né, essas parcelas da melhor forma. Então, é importante esse acompanhamento de forma diária do fluxo de caixa. O que é então esse fluxo de caixa? Eu tenho lá o meu saldo inicial, que traz todos esses valores da conta caixa, das contas banco, da conta aplicação. Vou colocar ali na minha planilha ou num sistema que é melhor ainda. As nossas entradas categorizadas ali pela forma de recebimento, né? Através de honorários, que tipo de honorário, se é um consultivo, qual que é esse tipo de honorário. Colocar todas as nossas despesas, elas podem ser centavos, mas elas devem ser lançadas. Todas as despesas e todas as receitas, todas as entradas e saídas devem ser lançadas. Não podemos ignorar valores dentro do nosso fluxo de caixa. Já dizia lá o Benjamin Franklin, né, que ele fala assim que um pequeno buraco afunda um grande navio. Então, nós devemos estar atento a todos os valores que movimentam a nossa conta. E aí, durante esses lançamentos, né, essas classificações, vamos utilizar ali as classificações que utilizamos com o nosso plano de conta, de contas ali das despesas operacionais, que são o custo com a equipe jurídica, os impostos, né, as despesas em gerais administrativas, que são as relativas ali à estrutura, ao marketing, ao RH, né, ao funcionamento em si do escritório. Nós vamos colocar essas despesas todas na nossa planilha ou no nosso sistema e lançá-las de forma diária. E às vezes a gente vai ter um nosso fluxo ali de caixa de forma negativa. Nem sempre o caixa negativo representa que você está tendo prejuízo. Às vezes é um desencaixe, né? Eu fechei um contrato, o cliente não me pagou, ou eu dei um prazo maior e estou remunerando a equipe ou outros custos que envolvem esse contrato. Então, ocorreu um desencaixe ali, um descompasso do nosso fluxo de caixa, não necessariamente um prejuízo. Porém, nós devemos ficar atento a essa recorrência, né? Porque se eu começo a ter muito valores negativos, né? Começo a ter saldo negativo no nosso caixa de forma frequente, aí eu preciso realmente analisar a minha operação. Além disso, né, desse cuidado, dessa análise, né, dessa chamada de atenção, porque a gente às vezes só vai dar atenção ao caixa na hora que falta o dinheiro. E aí isso é errado, porque a hora que está faltando o dinheiro, eu já deveria ter tomado atitudes antes, prevendo isso, né? E dentro dessa dinâmica de controle de fluxo de caixa, quais são os benefícios que a gente tem com essa gestão? Né? O pessoal que aqui está participando com a gente possuem controle do fluxo de caixa. Após a implementação aí desses controles, vocês não se sentiram assim mais vamos dizer assim, donos ali um pouco mais da situação, sabendo e entendendo ali essas entradas e essas saídas de dinheiro? Atualmente vocês fazem esse controle de forma diária?
Vocês conseguem responder aquelas 3 perguntas que eu fiz no início ali da nossa live? Que eu falei, se você sabe qual que são o seu saldo de caixa, se você tem conhecimento de quando as suas receitas vão se realizar ali no caixa, quando, quanto, e os seus compromissos financeiros. Então, é muito importante, né, responder essas questões. Ainda falando aqui sobre essa dinâmica que nós estamos falando, que compõe o nosso fluxo de caixa. Então, nós falamos ali do plano de contas, né? Categorizar os tipos de entrada e os tipos de saída, para que na nossa análise a gente consiga avaliar qual é o custo da minha estrutura, né? Qual que é o desembolso que eu estou tendo com a estrutura, qual é o desembolso ali com a minha equipe jurídica, né? Aí eu posso ainda melhorar essa análise colocando sócios, associados, estagiários, né? Outros custos ali envolvidos. Então, além desse plano de contas que a gente já citou, o que nós precisamos ali ter acompanhando esse fluxo de caixa? É lógico, os nossos extratos bancários, né? Eu vou fazer com os extratos bancários o quê? A conciliação, né? De forma diária. Eu vou olhar ali o meu extrato, olhar para o meu sistema ou para a minha planilha e avaliar se tudo que passou pelas contas estão tudo lançado, né? As tarifas, IOF, juros, né? E a aplicação, o resgate dessa aplicação. Então, enfim, toda essa movimentação tem que estar dentro do nosso sistema, né? Refletindo ali o extrato bancário e, se tiver uma conta caixa, uma conta interna dentro do escritório, também refletindo, né? Fazendo a conferência ali do saldo. Tenho aqui R$300 em espécie, saiu 200, tenho 200 de recibo, então eu tenho R$100 aqui, né, na famosa caixinha. Vocês fazem esse controle, né? Tem essa atenção até para as pequenas despesas. Como que vocês controlam aí o dia a dia desse fluxo de caixa? Quanto mais completo ele for, quanto mais informação, melhor para as nossas análises, né? É lógico que com um sistema, se a gente tem um software que pode nos auxiliar, quando eu faço a contratação, né, que eu tenho um contrato, eu já gero ali todo um contas a receber. Quando eu tenho ali o contrato do meu aluguel, nas despesas, então eu gero todo um contas a pagar, e isso nos ajuda aí no dia a dia, minimizando aí o lançamento de forma diária. Mas é extremamente importante que a gente tenha lançado no nosso fluxo de caixa todas essas despesas que ocorrem aí também de forma anual, né? Eu pago a OAB, como eu pago, eu divido, eu paguei agora em janeiro, como que foi esse pagamento, como que vai ser? Eu tenho seguros, quando que vence? Eu pago mensal ou ele é dividido? Eu já colocar isso dentro do meu fluxo de caixa. Os aluguéis, IPTU, salários de funcionário, né? Tudo isso já está ali no nosso fluxo de caixa, para que a gente também possa fazer ele de forma projetada, né? E essa monitoração que a gente citou ali, de forma diária, ela vai trazer alguns benefícios de nos antever a alguma dificuldade de caixa, como eu falei anteriormente. Nesse momento, o que você vai fazer? Dá uma olhada ali, ou se eu vou precisar de capital de terceiros, um empréstimo bancário para fazer algum aporte, ou se eu consigo, às vezes, renegociar aí com o nosso fornecedor uma data alternativa que seja melhor ali para o meu caixa. Então, eu posso tomar medidas que vão me auxiliar, né? Vão fazer com que eu melhore o desempenho do meu fluxo de caixa. Por quê? Porque se eu deixo ali, se eu abro a conta e vejo que está negativo, muitas vezes eu já estou pagando juro ali de uma conta garantida ou de um cheque especial. E isso vai virar uma despesa para dentro ali do nosso financeiro e
vai impactar ali o nosso resultado. Então, acompanhar esse dia a dia aí do departamento financeiro com o fluxo de caixa é extremamente importante. Olhar, ter uma atenção ali para questões das receitas, como eu estou recebendo, né, os meus honorários, se está acontecendo atraso, quais clientes estão em atraso, se isso é do setor, né, de um setor específico, se eu posso contar, vamos supor que um cliente da área consultiva, eu tenho um contrato para 12 meses, e aí eu vou contar com ele no mês seguinte. Então, eu vou fazer todas essas análises e esses ajustes dentro do fluxo de caixa, né? Fazer essa previsão também da inadimplência, levar isso em consideração para que eu possa me preparar, talvez, se eu sei que o cliente está inadimplente, conversei com ele e ele já deixou claro que não vai conseguir cumprir ali com a sua obrigação, eu vou contar com ele no mês seguinte. Eu já faço ajustes também para saber qual é o impacto desses valores, dessa movimentação dentro do meu dia a dia ali do financeiro, né? E aí nós falamos que em alguns, né, quando você não tem esse controle diário de saber o que eu tenho nas minhas contas, quando vai vencer e como vai vencer esses itens, né, essas minhas despesas, os meus compromissos e as receitas, eu me sinto um pouco perdido, né? E esse meio perdido é aquela sensação do que eu trabalho e não tenho resultado. Eu não consigo visualizar para onde o meu dinheiro está saindo. E com o fluxo de caixa, isso fica evidenciado. Eu sei o quanto entrou e sei, né, quais são as torneiras que estão abertas. Então, é importante esse acompanhamento de forma diária para entender ali aonde o dinheiro está indo, para onde ele está indo. No curso de gestão, eu ainda falo bastante sobre a necessidade, assim, a gente não queria ter despesa, mas ela é essencial. Né? Sem as despesas, a gente não consegue fazer com que as receitas aconteçam. Eu preciso de um departamento administrativo me auxiliando, né? Eu preciso pagar o meu software, eu preciso remunerar a minha equipe jurídica. Então, todas essas são despesas essenciais que irão fazer com que a receita aconteça. Porém, o que eu preciso olhar para as minhas despesas? Olhar se essas despesas elas estão de acordo com as receitas, né? Se elas estão gerando valor, se elas estão agregando e fazendo com que essas receitas aconteçam, ou se estão virando desperdício. Uma assinatura de um livro ou de um informativo que eu não acompanho, não leio, isso é desperdício. Porém, se ela é essencial para o escritório, se isso está agregando valor, então ela é uma despesa bem-vinda, que faz parte ali para melhorar o dia a dia da prestação de serviço. Então, é muito importante essas análises, né, das nossas despesas. Não é simplesmente olhar para o caixa e ele está negativo, eu vou sair cortando despesas, né? Quando nós temos aí uma sequência de saldos negativos, aí isso chama a nossa atenção e vamos precisar fazer algumas análises no nosso fluxo de caixa. Quais são essas análises que precisam ser feitas? É lógico, é intuitivo da gente ir direto para as despesas, mas é o que eu falei agora, complementando. Eu preciso analisar o corte dessas despesas e qual é o impacto disso para a geração da minha receita, né? Não é sair cortando, não vamos diminuir a equipe, vamos cortar o café. E qual é o impacto disso para a geração das nossas receitas, né? Então, fazer essa análise, ter esse cuidado para quando o saldo está negativo. Um outro ponto de análise quando o saldo do nosso fluxo de caixa começa a estar negativo: juros
né? As despesas financeiras, tarifas bancárias, né? Escritório que emite muito boleto, tá ali atento àquelas questões das tarifas, se o que você combinou com o banco é o que está sendo cobrado, né? Hoje em dia a gente tem que estar muito atento a essas despesas financeiras, as despesas bancárias, né? Juros, se eu tenho empréstimo, se eu posso às vezes renegociar com um juro menor, procurar outras formas ali para melhorar essa questão do pagamento dos juros. Atento às receitas. Como que essa receita, como esse contrato está dentro do meu escritório, né? O cliente está me pagando em dia, a hora que eu olho para esse contrato, as minhas horas que eu trabalho para esse contrato, elas estão sendo realmente remuneradas, né? Porque a gente só olha para as nossas despesas, mas também precisamos olhar para as nossas receitas, né? Se essas receitas elas são, se elas realmente estão gerando resultado para o escritório e não apenas fazendo com que a coisa gire e ainda deixando ali um saldo negativo. Então é preciso ter essa atenção. Só que quando a gente fala às vezes em saldo negativo, né? Em receita com margem ali de contribuição negativa, o que a gente precisa atentar? Se isso está de acordo ali com o meu planejamento estratégico, se esse saldo negativo reflete o investimento que estamos fazendo, né? Investimento até em cliente, uma área nova dentro do escritório, isso pode gerar aí saldos negativos, mas eu tenho às vezes reserva, né? Vou trazer essas reservas, fazer a reversão aí dessas reservas para o caixa, para ser suportado pelo caixa. Então, todas essas análises em relação ao saldo negativo, você só vai conseguir avaliar se você tem esses lançamentos de forma diária, se você acompanha o seu fluxo de caixa. Eu digo que o gestor financeiro ele tem que conversar com os números, ele tem que olhar para esses números e entender mesmo, conversar com ele. Qual é a informação que eu tenho com esse saldo negativo? Ah, não, eu estou fazendo uma alavancagem, é um investimento. Não, é em função de um contrato que não está sendo rentável. E aí sim eu posso tomar algumas atitudes em relação a esse contrato. E o fluxo de caixa traz, né? Ele proporciona essas informações, né? A partir do momento que você consegue olhar para eles ali, entre a sua receita, entre a sua despesa, qual é o seu saldo, você consegue ali criar esses alertas, né? Essas atenções aí para entender essa dinâmica de entrada e saída do dinheiro. Porque às vezes a gente está preocupado ali só no trabalho, só em fechar o contrato e não avaliar essa sequência, né? De como o contrato está sendo gerado, quais são os pagamentos que vão ocorrer, quando esse pagamento vai ocorrer, quais são as despesas relacionadas a esse contrato, né? E a gente consegue tirar essas informações do fluxo de caixa, né? E ficar atento. Outra questão bastante importante para ser avaliada no fluxo de caixa. Como funciona a nossa política ali de adiantamento e controle de reembolso de custas de cliente? É sempre bom que o cliente pague ali as suas custas, né? Para isso não pesar no nosso fluxo de caixa, mas você acompanha qual é a forma de cobrança. Tem clientes que a despesa acontece e já logo em seguida pede reembolso. Tem cliente que espera aí um mês para pedir o reembolso, né? Acumula, gera relatórios. Então, isso também impacta o fluxo de caixa do escritório. Eu preciso estar atento a essa movimentação de despesa com o cliente, porque isso pode gerar saldos negativos, pagamento de juros, não da minha operação em si, mas dessa movimentação da conta de cliente. Outro ponto importante, né, para ajudar ali a melhorar o fluxo de caixa, avaliar as nossas regras de cobrança, como são feitas aí as cobranças dos clientes na Adimplente. A gente sabe ali que quanto demorar, né? Quanto for a gente mais demorar para cobrar o cliente,
as chances vão diminuindo ao longo do tempo. Então, o inadimplente, como é feita essa cobrança, como os sócios são comunicados, tudo isso a gente consegue acompanhar aí com um controle efetivo do fluxo de caixa. Olha quantas informações que a gente tem, que a gente pode trabalhar e o que a gente pode gerenciar, anotando as entradas e saídas, todas, né? Um controle em termos assim, ele é simples, né? Porque eu vou anotar tudo que entra e tudo que sai, e olha o volume de informação que ele traz ali para o gestor. Analisar esse ciclo, né? Esses descompassos que ocorrem aí no nosso dia a dia financeiro, às vezes um contrato que eu posso... eu tive um cliente que ele estava pagando juro no meio do mês, né? Aí ele renegociou poucos dias de adiantamento ali num contrato novo com o cliente, que ele conseguiu melhorar esse desencaixe que ele tinha nas contas financeiras dele. Outro exemplo, às vezes diluir pagamento, às vezes de correspondente, eu pago 2 vezes no mês, pagamentos de sócio, também diluo. Então, a partir do momento que você começa a anotar, a ter essas informações, você começa a visualizar vários mecanismos ali, várias saídas para melhorar o desempenho do seu caixa. O que a gente precisa fazer dentro do escritório é anotar, né? Não tem outra forma de fazer esse controle de caixa sem que isso esteja todo anotado, ou na planilha, ou no sistema, com relatórios diários, né? Com conciliações diárias, acompanhando ali de forma diária o fluxo de caixa. Então, nós falamos aqui de vários benefícios, né, do fluxo de caixa. A parte ruim é essa, que ele tem que ser alimentado de forma diária. Ele exige atenção, ele exige um comprometimento, uma responsabilidade de anotação diária. Nada pode passar, né? Tem vários clientes que falam, mas eu gastei 10 centavos, eu gastei 20 centavos. Tem que anotar. O caixa, ele tem essa exigência para a gente conseguir refletir realmente tudo que acontece no escritório. Nós precisamos assim, ser criteriosos, anotar tudo que passou pelo caixa, seja no caixinha da empresa ou nas contas, todas as despesas, tem às vezes aqueles bancos que fazem entra e sai de dinheiro e às vezes dá ali 2 centavos de juro, ou tem que ser anotado. Toda essa movimentação precisa ser anotada para que o fluxo de caixa realmente reflita o dia a dia e possa gerar todos esses benefícios que nós citamos aí, né? De controle, de previsibilidade, de projeção, né? Então eu preciso ter essas anotações, porque aí eu olho para o meu passado, vejo ali o desempenho do caixa nos meses anteriores, e aí eu consigo também projetar isso para o futuro. Só que eu preciso conhecer o meu hoje, o meu ontem, né, para poder projetar isso para o futuro. Nos escritórios aí, quem está nos acompanhando, possuem aí um fluxo de caixa com controle efetivo, ou é aquele caixa que quando dá eu faço? O quando dá eu faço não dá certo, porque a gente esquece, né? Infelizmente, o nosso dia a dia é muito corrido. Então, a gente não pode ficar para sexta-feira eu ponho em ordem. Aí vai ter várias despesas ali que você não vai lembrar o que é. E aí isso vai gerar aquela sensação do que eu estou trabalhando, de que eu estou... e o dinheiro, não estou vendo para onde o dinheiro vai, porque eu passo a esquecer, né, para onde foi esse dinheiro de forma correta. Então, é necessário esse acompanhamento de forma diária, essas anotações, ter ali tudo planilhado, melhor ainda se for via software, né, com relatórios ali semanais,
conferindo com o extrato bancário, batendo saldo, né? Eu olho ali para o meu saldo dentro do meu sistema, é X reais, eu olho lá para o meu extrato, é X reais. Ter esse controle é essencial para os demais controles aí que a gente tem dentro do departamento financeiro, como os demonstrativos de resultado, né, envio de informação para contabilidade, para balanço. Mas o caixa, ele é um dos primeiros controles e é um dos mais simples. Por isso que ele pode ser implementado, se você não tem esse controle, implemente a partir de amanhã. Pegue lá a planilha, coloque o seu saldo, coloca as suas receitas, projeta para quando vai acontecer essas receitas, né? Olha o que está inadimplente, coloque as despesas, né? Categorize essas despesas para que você consiga visualizar o que são despesas ali essenciais, né? Uma despesa com o custo da equipe, os impostos, né? As despesas da sua estrutura, e aí você consegue gerar essas informações para um melhor desempenho aí do escritório. Alguma dúvida? Vocês gostariam de colaborar? Alguém tem dúvida em relação ao fluxo de caixa? Gostariam de participar, colaborar? Hoje no mercado a gente tem assim, vários softwares na gestão jurídica. A maioria deles contempla aí esse controle de fluxo de caixa, controle de saldos. Então, e se eu não tenho aí essa questão do controle de um software, planilhas, né? Tem vários modelos, mas a planilha é bem simples. É você ter a nossa ali, o saldo inicial, o que aconteceu de entrada, né? Menos de todas as despesas, que reflete ali a movimentação, e o saldo final, ele vai bater ali com o seu extrato bancário. E se você tem caixinha dentro da empresa, é necessário que também contemple essa movimentação aí do caixinha. É muito importante, né, não misturar as nossas contas pessoais com a movimentação do escritório, né? Uma dos primeiros pontos aí da nossa profissionalização é fazer essa separação, né? E aí você pode utilizar o fluxo de caixa também para o seu controle pessoal, né? O controle pessoal tem até alguns aplicativos aí que você baixa no celular e faz esse controle. Mas quando nós estamos falando aqui na profissionalização do escritório, você busca visualizar toda essa movimentação de entradas e saídas de dinheiro, busca ter lá depois, num próximo controle, um demonstrativo ali de resultado. É essencial que ocorra essa separação entre as despesas pessoais e as despesas do escritório, né? As despesas dos sócios e as despesas do escritório. A gente ainda vê muito isso, às vezes com relação a marketing e fluxo de caixa. Pode complementar. É muito importante ter essa separação, né, do que que são aí despesas do sócio, não entrar no nosso dia a dia aqui do escritório, ter essa separação bem definida, né? Criar ali às vezes um prolabore ou uma distribuição de resultado, mas não misturar ali o dia a dia com o dia a dia do sócio pessoal, as contas dele, com as contas do escritório, porque aí isso dificulta mais ainda, né, essa visualização de saldo, de resultado. Gestão pública falou sobre a relação do marketing e o fluxo de caixa. Bom, para nós, assim, dentro do departamento financeiro, o marketing vira ali uma saída, uma despesa. E como eu disse anteriormente, é lógico que às vezes eu vou, depende ali do que eu fiz no meu planejamento estratégico e quais são os caminhos ali que o meu marketing vai seguir, né?
Por isso que tem que ser eu comecei falando que às vezes um saldo negativo pode ser um investimento no marketing, mas está atrelado ali ao planejamento estratégico, à abertura de uma nova área, de uma nova filial, de um cliente novo, de um investimento que o escritório está fazendo. Eu sempre falo assim que o fluxo de caixa, ele vai tratar tudo como entradas e saídas. Cabe a nós, gestores financeiros e os sócios, analisar essas saídas. Existem muitas saídas que são investimentos e ele pode impactar de forma negativa no meu caixa, porque saiu o dinheiro e quer queira, quer não, eu estou ali com o meu banco negativo. Porém, eu entendo que isso pode ser um investimento que está ali atrelado ao nosso planejamento estratégico, né? A um cliente novo que a gente está buscando, uma área nova, desenvolvendo novos serviços dentro do escritório. Bom, o que eu tinha para falar sobre fluxo de caixa, né, dessa importância. Nós estamos aqui, né, janeiro, para quem ainda não fez o seu fluxo de caixa projetado, corre ali, coloca isso no papel, acompanha de forma diária, não deixe para fazer quando dá, né? Tem que ter uma rotina, a gente sempre fala da rotina dentro do departamento financeiro e fazer essas conciliações. Cuidar do nosso fluxo de caixa é essencial que seja diário. Todos os dias precisamos olhar. Faz parte igual o nosso tomar banho ou fazer um exercício, ele tem que ser de forma diária esse acompanhamento. Porque assim eu posso tomar atitudes, decisões para melhorar o que lá na frente às vezes não está muito bom. Obrigada, Adriana, pela participação. Obrigada a todos pela participação. Eu agradeço pelo tempo aqui que passamos juntos, né? A live ela fica salva nos nossos canais aqui do Instagram e YouTube, né? Os aplicativos de podcast. Acesse lá o nosso site, nós temos vários cursos, inclusive semana que vem tem um curso de gestão financeira. A gente aborda toda a estrutura do departamento financeiro e o fluxo de caixa é um dos itens. Enfim, muitíssimo obrigada pela presença de todos. Dúvidas, sugestões de tema, podem entrar em contato comigo, com o pessoal da Radar, através dos nossos canais, através aqui do direct do Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos aí em todas as redes sociais. Muitíssimo obrigada pela presença e espero que todos estejam aí fazendo o seu fluxo de caixa e analisando. Obrigada!